Ah, mas vai com medo mesmo. Tá, mas como? E quando o medo paralisa? E quando o medo parece que tá travando as suas pernas? O que você faz? Dá pra simplesmente vai com medo mesmo? Aceita chá de coragem? Oi, Elisama. Tenho 33 anos e um medo gigante que eu luto pra domar. Ao longo da vida, sempre fui muito medrosa. Mas não para o dia a dia, e sim para o que fica na mente, tudo aquilo que a ansiedade faz com que a gente faz com a gente, os "e se's" da vida. Mas e se eu não der certo? Mas e se eu for pessoa ruim? Mas e se tudo for por água abaixo? Enfim, eu faço terapia há uns 7, 8 anos. Tenho um diagnóstico de toque, de pensamentos obsessivos, mas tudo sob controle até hoje. Eu vivo bem, não tenho manias, mas não tenho manias, às vezes a ansiedade toma conta, mas eu vou me vigiando sempre e me autocuidando, entendendo o que funciona ou não para mim. Eu sou filha única de uma família pobre, humilde da Baixada Fluminense. Meus pais me deram tudo o que podiam dentro das condições deles. Batalhei muito para entrar na universidade e mais ainda para me formar aos 30 anos, com muito orgulho do meu diploma e da minha história. Assim que fiz 30 anos, recebi inesperadamente um convite da empresa que eu trabalhava para vir para São Paulo e mudar de função, integrar o novo time da loja que ia abrir. Do dia do dia do convite até o dia da mudança, foram 45 dias. Muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Esse convite veio realmente de forma inesperada. Eu nem imaginava algo do tipo. Mesmo sabendo dessa nova empreitada da empresa, não passava mesmo pela minha cabeça. Ao mesmo tempo, eu queria muito sair de casa, crescer, ter meu espaço. Então, estava me preparando para começar a juntar dinheiro e me movimentar para isso. Afinal, eu tinha finalmente me formado, estava trabalhando na minha área e começava a vislumbrar, ainda aqui longe, um futuro muito, muito sonhado. Bom, me mudei e não tinha nada. Eu não conheço ninguém em São Paulo e nem a cidade. Eu vim com a cara e tentando entender de onde surgiu essa coragem. Não é só vivendo um dia de cada vez mesmo. Aluguei um quarto num apartamento de uma senhora que vivia com a filha e tinha esse cômodo vazio. Depois de 2 meses, eu aluguei meu primeiro apartamento. Um estúdio até grandinho. Nossa, eu sonhei tanto em ter a minha casinha. Eu fiquei nesse apartamento, mas eu não fiz nada nele, apesar dos meus sonhos da vida toda. Eu só vivi mesmo, achava que estava processando tudo ainda. Depois de 2 anos e meio, eu decidi me mudar. Entendi que precisava de uma casa com cara de casa, cômodos e privacidade. Eu queria trazer amigos em casa, afinal sempre fui essa pessoa e não gostava de estar todo exposto, porque vivia no estúdio, todos os cômodos num sol. Então, depois de muitas contas, muito medo, muitas sessões de terapia, eu decidi me mudar para um lugar com paredes. Tem 1 ano que estou no apartamento novo, o gasto é maior, mas eu estou amando ter paredes. E receber e comprar móveis ou decoração. Esse ano, depois de quase 4 anos, fui desligada da empresa e eu fiquei sem chão. Trabalhar para mim vai além do ofício. Eu amo ter rotina, servir, gosto de sair de casa, do movimento, dos desafios. Enfim, eu fiquei sem chão e tentando entender. E agora? Eu era CLT, então a parte financeira estava assegurada, pelo menos por uns poucos meses. Não tinha dúvidas, então, ufa, menos mal. Eu já não estava tão realizada nesse trabalho na época, apesar de seguir trabalhando da melhor maneira possível, entregando tudo e mais um pouco, eu já não tinha, sabe, brilho nos olhos. Mesmo assim, eu nunca tinha sido demitida na vida e me bateu uma grande insegurança sobre tudo. Fui pra casa dos pais, fiquei 1 mês e meio recebendo muito amor. Fiquei com meu cachorro, que tá idosinho, e vi meus amigos da vida toda, minha cidade, meus familiares. Nossa, foi o melhor que eu fiz. Voltei para São Paulo e tô testando um modelo novo de trabalho, prestando serviço para algumas pessoas na minha área. Entendendo como é isso, de ser empreendedor, tentando criar algo meu, inovar na minha área, testando home office. Tenho gostado, mas sinto que estou morrendo de medo e travada. A dona desse AP vai vender. Ela me avisou e eu preciso entender o que fazer agora. Não dá para comprar, ela pode pedir o apartamento a qualquer momento e agora, com esse novo modelo de trabalho, a minha renda caiu muito e eu preciso economizar. Então acho que a saída é me mudar, mas para onde? Será mesmo? Eu volto pro Rio?
Permanecer em São Paulo, que é a melhor opção pensando na minha profissão, trabalho com arte e design, e o mercado é bem mais fomentado aqui, eu não preciso mais estar no centro, afinal home office mais para onde eu vou. Não conheço a cidade, não conheço o estado. Eu não amo São Paulo, por outro lado, entendo por que ele está aqui nessa fase da minha vida. E o Rio de Janeiro é tão caro quanto aqui. Enfim, eu sinto que eu estou fugindo de decidir isso, porque eu não faço ideia do que fazer, nem como. Eu morro de medo, porque eu coloco um peso que parece que é a decisão mais importante da minha vida. Tenho dinheiro também, que eu estou equilibrando os pratos para controlar, mas que eu não posso me dar o luxo de me mudar, e me odiar, e mudar de novo, e pelo menos sinto isso. Tenho um lugar para decidir, agora eu não preciso estar perto do trabalho. Posso estar em outro lugar, mais afastada, com mais qualidade de vida, mas onde? Eu tenho tentado me ver e sinto que estou parada, fugindo mesmo de tomar essas decisões, morrendo de medo do futuro, do que acham de mim profissionalmente, de falar, de dar errado, de arriscar. Sabe, às vezes eu tenho um tempinho e eu não me mexo para fazer nada, eu não consigo, eu me cubro e fico no sofá ali, eu não preciso nem pensar em nada. Elisama, eu não sei o que fazer, que decisão tomar, se eu vou, se eu fico, não consigo pensar com clareza. Me ajuda a clarear a mente? Conheci você através do Óbvios, acho que numa dessas suas primeiras entrevistas. Desde então me apaixonei pelo seu trabalho, acompanho você através do Instagram, leio seu livro, sempre o Conversas Corajosas, e agora acompanho os vídeos do YouTube também. Parabéns e obrigada por ser. Gente, tem época que a vida faz isso, né? Bota um monte de decisão e a gente fica com tantas opções que dá uma ansiedade, né? Que você pensa: "Tá, e eu faço o que agora?". Sabe quando você chega num restaurante e olha aquele cardápio imenso, e o cardápio tem tantas opções que você pensa: "Tá, mas se eu escolher o pastel de carne e o de carne seca for mais gostoso, e se eu escolher o de frango e o de shimeji for melhor, e se". Dá uma ansiedade que a gente não consegue pensar direito. E aí a gente precisa dividir partir essa ansiedade em muitos pedacinhos, pra gente olhar pra ela com cuidado e conseguir lidar com ela. Primeira coisa que eu quero te dizer, você fala: "Sou muito medrosa, Elisama". Mulheres são criadas para o medo, tá bom? Todas nós. Nós somos treinadas para não arriscarmos. A gente é treinada para tomar a decisão certa. A gente é treinada para fazer o que esperam da gente. A gente é treinada para ser perfeita. Então a gente não arrisca. A gente não arrisca e tem um exemplo que eu sempre dou, que eu sei que quem tá me ouvindo há muito tempo já tá cansado de ouvir, mas a gente vira debota de cabeleireira, a gente não arrisca fazer a sobrancelha numa pessoa diferente, porque a gente não pode arriscar, porque em cada decisãozinha tá um tanto do nosso valor, sabe? Em cada resultado do que a gente faz tá um tantinho do nosso valor e, meu Deus do céu, eu preciso ser alguém de valor, então eu não posso errar. Eu não posso correr o risco de não ser perfeita, eu tenho que fazer a faculdade certa, e namorar com a pessoa certa, e morar na cidade certa, e a socialização feminina faz com que cada decisão, ela pareça ainda maior. E aí é importante você entender que correr riscos não vai ser algo fácil, simples e natural. Mas deixa eu te contar uma coisa, a vida é um risco. Pois é. A ilusão do controle é uma ilusão. A gente não tem garantia nenhuma, de nada. Nenhuma decisão sua tem garantia do resultado. Nenhuma. Estamos sempre correndo riscos. A gente está sempre decidindo o que vai fazer, baseado nas nossas convicções e no nosso desejo de que dê muito certo. Mas não está garantido. E não é sobre ter garantias que a gente tem que escolher. As melhores decisões, as melhores situações, as mais intensas na nossa vida, elas não virão com garantias. Não teremos a decisão da garantia, tá bom? A gente não terá a decisão que a gente vai ter muita certeza do que vai acontecer. Não tem a bola de cristal, não tem a lisama, não tem ninguém que vai te falar: "Olha gata, fica aqui, aluga uma casa, um apartamento em tal bairro que vai dar muito certo", ou "Vai embora para o Rio menina". Não tem, não tem nenhuma garantia. Toda decisão, ela vai ser abrir mão de alguma coisa sim. Mas aqui a gente tem um outro ponto que é, importante demais de pensar.
Será que não é hora da gente se levar um pouquinho menos a sério? Porque quando a gente leva as nossas decisões tão a sério, que elas parecem tão grandes, tão irremediáveis, sabe? Parece que a decisão que você vai tomar agora, ela nunca mais vai poder voltar atrás dela. Não posso me dar o luxo de mudar para uma casa e odiar a casa, por que não? Porque você faz o contrato de 1 ano, você pode ficar 1 ano odiando ela. Depois de 1 ano odiando essa casa, pode ir pra outra. Quem disse que você não pode, de jeito nenhum? Onde tá escrito? Quem disse além de você, além da tua história? Quem disse que você não dá conta de lidar com um arrependimento, com uma decisão que não teve o resultado que você esperava? A gente leva tão a ferro e fogo as nossas decisões, sabe? A gente olha pra nossa história e pensa que cada coisinha que a gente faz é tão grande. E aí parece que, meu Deus, trocar de casa agora ou não é algo que vai mudar a minha vida para todo sempre, é uma decisão que pode, né, causar um hecatombe. Não, o mundo vai continuar, mesmo que você erre na escolha da casa, na escolha de ficar aqui ou de ir para o Rio, de ir ou de voltar. Se você parar de olhar para essa decisão como uma decisão da sua vida, a decisão que você precisa tomar, senão nada vai ser resolvido. E só pensar, essa é uma decisão que eu preciso tomar para o próximo ano. Esquece a decisão para a vida inteira e se você pensar: "Poxa, próximo ano, o que é que eu vivo nesse próximo ano? O que é que eu posso experimentar nesse próximo ano? Onde eu posso morar nesse próximo ano? Onde eu me vejo morando nesse próximo ano? Onde eu me vejo trabalhando? Como eu me vejo trabalhando? O que é que eu dou conta de experimentar nesse próximo ano?". Você acha que as coisas não vão ficar um pouquinho menos pesadas? A ansiedade, ela é esse desejo constante da gente lidar com o futuro. Ela não é ruim, ela não é péssima, ela é importante pra gente se planejar, pra gente se organizar, pra gente não ser pego de surpresa por um monte de coisa. O problema é quando ela começa a deixar a gente meio paralisada. O problema é quando a ansiedade e o medo juntos, eles eles formam um megazord que paralisa a nossa capacidade de tomar decisões, de caminhar, de recuperar o fôlego, de arriscar. E aí é o momento da gente dar uma respirada, e enquanto a ansiedade tá falando que essa decisão sua vai acabar com uma tragédia e você vai ficar uma velhinha, sabe Deus como, porque ela adora fazer projeções para daqui a 15 anos, volta pra cá. Chama a tua mente, este cavalo inumável que é a tua mente, chama este cavalo inumável pra vir pra cá, Totó, vai ficar aqui perto de mim. Vamos pensar aqui nesse ano. Vamos dividir essa atividade em pequeninas atividades. Ah, eu tenho que decidir onde eu vou morar. E aí é interessante, porque quando a gente pensa: eu tenho muitas coisas para decidir", parece tudo tão grande que a vontade é: "Vou deitar, vou me enrolar no cobertor e ficar esperando passar". Não, a gente vai dividir em passinhos. Essa é uma estratégia que eu aprendi há algum tempo, que cada vez que eu tenho uma sensação de que vai ser coisa demais, que eu tenho coisa demais para fazer, que eu tenho que organizar tudo antes, eu não dou conta, e eu demoro, e eu enrolo. A minha estratégia é dividir por partes, sabe. Pensa naquela pia de louça, que ela tá de louça pra lavar de uma ponta a outra, panela, prato, copo, tá tudo aquela bagunça, tá aquele caos. Cada vez que você olha pra ela, você pensa: "Não vou lavar. Não vou sentar aqui, porque eu não dou conta de lavar essa pia desse tanto, vou passar 3 horas lavando essa pia". Você não sabe de nada, mas você já tá sofrendo horrores por contra a pia. Você já tá aqui, pensando na pia que você vai lavar o prato, você já tá sofrendo. O que acontece se você simplesmente falar: "Ok, agora eu vou encostar na pia e vou lavar todos os copos, só os copos. Vou começar lavando todos os copos. Depois que eu lavar todos os copos, o que ficar eu vou lavar todos
os pratos. Mas agora são os copos. Depois eu decido o que eu vou lavar depois. Agora eu vou lavar todos os copos. Depois eu vou lavar todos os pratos. E aí depois eu lavar, sei lá, as tigelas. E de repente você vai ter lavado a pia todinha. Você vai ter conseguido dar conta da danada. Ela vai estar menos assustadora, porque à medida que você vai tirando partezinhas dela, ela vai ficar menos assustadora. Então vamos pensar nessa meta de eu preciso decidir o que eu vou fazer, porque a mulher vai vender a casa, né? Ela vai vender o apartamento, eu tenho que fazer alguma coisa. Como que eu decido isso? Em vez de ficar deitada na cama, com as vozes na minha cabeça, me contando das tragédias que podem acontecer. "Ah, não, São Paulo é tão caro quanto o Rio". Tá, eu olhei, eu já escolhi os bairros, eu olhei quanto custa o aluguel em cada bairro. Eu tenho uma noção remota, pelo menos, dos bairros que eu tenho vontade de morar, qual o custo de vida em cada bairro. Eu tenho uma noção de dos trabalhos que eu tenho feito, se dá para fazer geograficamente onde eu estou, como é que tá isso? Eu só tô que nem a Chapeuzinho Amarelo. Você já ouviu essa história da Chapeuzinho Amarelo? Do livro do Chico Buarque? Se você não ouviu, eu vou te contar mais ou menos a história. Tem muito tempo que eu li, muito tempo. Então eu não lembro dos detalhes da Chapeuzinho Amarelo. Mas a Chapeuzinho Amarelo era uma menina que ela tinha medo de tudo. Mas ela tinha medo de tudo mesmo. E o maior medo que ela tinha era o medo do lobo. Ela tinha o medo do lobo, ela tinha um medo do medo que ela tinha do lobo. Só pensar no medo que ela tinha do lobo já deixava a coitada do Chapeuzinho Amarelo desesperada. Aí, um dia, ela viu o lobo. E ela perdeu o medo do medo do medo do lobo, e perdeu o medo do lobo, e ela ficou só com o lobo. E aí o lobo, só o lobo, sem aquele tanto de medo que a Chapeuzinho tinha do lobo, foi só um bolo, ou foi só um lobo, bolo. Um bolo de lobo fofo, foi só um lobo. Às vezes, a gente leva as decisões tão a sério, a gente acha que elas são tão grandes, que elas são tão determinantes, que a gente fica que nem a Chapeuzinho Amarelo, com medo do medo do medo do lobo. O que é que fica se a gente fica só com o lobo? O que será que você faz? Como será que você lida se você ficar só com o lobo? Sem precisar ter o medo do medo do medo do medo do lobo, sabe? Então, as minhas dicas para vocês são: divide essa atividade em partes pequenininhas, que nem a pia cheia de louça. Começa com os copos, tá? Ou com os pratos. Começa com alguma coisa. Escolhe alguma coisa que você quer começar e começa com essa coisinha pequena. Porque se cada dia da semana você fizer um negocinho pequenininho, na sexta-feira você fez um monte de coisa que você não teria feito se você tivesse parado, sentado olhando e falando: "Nossa, mas é muita coisa, eu não vou conseguir fazer". Esse é o primeiro ponto. Vai aí. Segundo ponto é: gata, não se leva tão a sério não, amor. 90% das nossas decisões, estatísticas by Elisama, 90% das nossas decisões não são tão sérias quanto a nossa mente está dizendo pra gente que é, entendeu? A nossa mente, ela conta pra gente que as nossas decisões, elas são muito mais importantes, sérias, e que as consequências delas serão muito mais trágicas do que o que elas realmente são. Ficar com a minha mente, muitas vezes, é pior do que encarar o meu medo, do que encarar a situação. Eu estava contando pra uma amiga que, quando eu era mais nova, era muito comum no meu bairro falar: "Ah, tá tendo uma briga ali, morreu uma pessoa ali". E eu lembro de ter ido ver uma briga, e a mulher eles estavam brigando e alguém gritou: "Meu Deus, deu uma facada". Eu não vi a facada, eu não vi se deu mesmo, eu não vi se a pessoa morreu, eu não vi nada, a gente saiu correndo, eu era adolescente. Mas imaginar o que aconteceu foi tão intenso, que provavelmente o que aconteceu nem era tão bizarro como aquilo virou na minha cabeça durante muitas noites e muitos dias. Às vezes, o que a nossa mente cria, com toda a liberdade criativa que ela tem, faz a vida parecer muito mais séria do que ela é. Eu acho que eu já citei aqui um trecho do podcast do Paulo Vieira, que ele participou com o podcast do Mano Brown, né, a entrevista com o Paulo Vieira, que ele fala que ele realmente acredita
que um dia, se a gente conseguir perguntar pra Deus o que é a vida, o sentido da vida, que Deus vai olhar pra gente e vai falar: "É de brincar. Esse negócio é de brincar. A vida é de brincar, gata". Se a gente levar as nossas decisões nessa seriedade, nesse peso, a gente não consegue brincar com a vida. E se a gente não consegue brincar com a vida, que sentido faz? Se a gente perde a capacidade de brincar, como que a gente vive? É de brincar. É só uma decisão de mudar de cidade. Parece enorme, mas no momento respira e pensa: "Eu vou decidir o que eu vou fazer no próximo ano. Que cidade eu moro no próximo ano?". É essa a decisão da agora. Não é a decisão da sua vida. Não é a decisão, você tem 33 anos, não é a decisão da sua vida. É a decisão de onde você mora no próximo ano. É a decisão de se você vai ficar nesse trabalho ou não, é a decisão, tantas decisões que a gente toma na vida e que, se a gente parar de olhar como coisas tão intensas e pensar: "É só a decisão desse ano, eu faço a viagem, eu não faço a viagem, eu planejo isso aqui, eu não planejo isso aqui", desse ano. A vida é de brincar, tá bom? E você, meu amor, você quer o meu pitaco na tua história? Manda seu e-mail. Se você ouviu essa história até agora, escreve, comenta, manda um recadinho pra amiguinha que mandou a carta, sabe? Vamos se apoiar, gente. Guarda a sua sabedoria pra você, não divide sua sabedoria com a gente, tá? E manda este episódio pra aquela pessoa que tá precisando tomar uma decisão importante e que esqueceu que a vida é de brincar. Manda pra ela lembrar que a vida é de brincar, tá bom? Um beijo, até o próximo episódio.